Olá, amigos da TV Nova Luz. Eu sou Cláudio Conte. Estamos trazendo, através da TV Nova Luz, uma série de estudos sobre o tema Desvendando a Mediunidade. E nós temos o nosso site pessoal, que é o ccconte.com, onde vocês vão encontrar todos os slides que são apresentados aqui nos nossos estudos. E também vocês encontram a opção de me mandar um e-mail. Então, qualquer dúvida, qualquer ponto que não tenha ficado claro, vocês podem corresponder comigo através de e-mail, que nós tentaremos responder aqui na medida do possível. E hoje, nós continuamos com o nosso estudo sobre a estrutura psíquica. No estudo anterior, nós temos início a esse tema, que nós conseguimos perceber que a estrutura psíquica é um sistema relativamente complexo, dinâmico e que se interrelaciona entre os seus conteúdos e suas regiões. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema tão intrigante e tão necessário para o nosso entendimento. Antes de começar o tema propriamente dito, nós gostaríamos de ressaltar um livro que é disponibilizado também no nosso site, que é o ccconte.com. Logo na página inicial vocês conseguem encontrar o link para os livros que estão disponibilizados, mas existe um em especial que gostaríamos de ressaltar agora, que é a Biografia de um Médium analisado pela teoria junguiana. Então, nesse livro, nós abordamos toda a nossa vivência, especialmente a nossa vivência inicial com a mediunidade, e fizemos uma análise com a teoria junguiana, tentando explicar, ou pelo menos apresentando uma explicação para como esses fenômenos ocorrem. Então, nesse livro, vocês vão encontrar em detalhes, ou um pouco mais de detalhes, esse tema tão intrigante que é a ação ou o funcionamento da nossa estrutura psíquica nos fenômenos anímicos e mediúnicos. E, pegando lá do nosso último estudo, o que denominamos de mente corresponde a uma estrutura mental ou psíquica complexa, composta de numerosas regiões que, por sua vez, apresentam numerosos conteúdos. E é baseado nisto que nós vamos dar prosseguimento a esse estudo que nós iniciamos. Para melhorar ou para mostrar essa configuração, nós vamos buscar auxílio de dois grandes mestres. Um, que foi Jung, que nós já mencionamos no estudo anterior, um psiquiatra suíço, que é considerado o pai da psicologia analítica e teve todo o seu trabalho desenvolvido para o entendimento dessa estrutura psíquica. Então, através da observação de numerosos pacientes, ele conseguiu perceber o conteúdo dessa estrutura. E mais que isso, ele pôde experienciar nele mesmo o que ele observava nos pacientes, deixando uma obra completa e uma obra formidável sobre esse tema. O nosso outro mestre, que nós vamos buscar recursos, é no espírito Joana de Ângeles, que, sob a psicografia de Divaldo Franco, escreveu também uma obra bastante vasta, e ainda escreve, mas mais especificamente para esse nosso estudo, é o livro Triunfo Pessoal, onde Joana de Ângeles analisa a teoria junguiana, adaptando ou elaborando as observações pertinentes para a adequação com a doutrina espírita. Então, nós vamos buscar auxílio nesses dois mestres para o entendimento desse nosso tema, que é a estrutura psíquica. Então, nós começamos, e esse slide também nós já apresentamos no estudo anterior, mas só para fazer a ligação com a abordagem de Joana, o mapa do psiquismo, de acordo com Jung, seriam essas três regiões, entre consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, e todo esse conjunto Jung chamou de si mesmo, ou a totalidade do homem. Já Joana de Ângeles, ela vem fazer umas pequenas observações com relação a essa estrutura. Muito pequena, por sinal, mas que faz toda a diferença para nós, espíritas,
para melhorar o nosso entendimento. Ela continua com as regiões consciente e inconsciente pessoal, mas a região do inconsciente coletivo, em que Jung denominou como sendo o acervo de toda a humanidade, da vivência de todos os seres que viveram no planeta e que deixavam, de alguma forma, disponibilizado para todos, Joana de Ângeles veio trazer o conceito de que essa região, ou esse inconsciente coletivo, não é relativo a toda a humanidade, mas ao acervo do espírito de outras encarnações. Então, para fazer a diferença de inconsciente coletivo, nós chamamos de inconsciente transpessoal, que é o acervo do próprio espírito, enquanto espírito, e todas as suas vivências através das várias encarnações. E o que Jung chamou de si mesmo, ou a totalidade do homem, Joana de Ângeles veio esclarecer que se trata do espírito, da individualidade, que é o ser espiritual. Então, nós vemos que essas regiões, elas continuam mais ou menos as mesmas, mas Joana de Ângeles identificou as regiões para o próprio indivíduo. Então, essa região toda, que nós chamamos de estrutura psíquica, pertence ao espírito. Cada um possui a sua. Agora, há o interrelacionamento entre essas estruturas psíquicas, continuam acontecendo e continuam sendo válidas. Nessa região do consciente, existe o ego, o que Jung denominou de ego. Esse ego, ele veio esclarecer que é um complexo funcional. O que seria um complexo funcional? Uma estrutura dentro dessa região do consciente, e vale lembrar aqui, ou vale ressaltar, que quando nós falamos em estrutura psíquica, o melhor assim para nós imaginarmos é um campo energético, né? Nós já falamos a teoria dos campos em outros estudos. Então, a estrutura psíquica seria um campo energético. Esse campo energético, ele guarda informação, e a partir do momento que ele guarda informação, ele precisa também gerenciar, usar essa informação nas suas atividades psíquicas e nas suas atividades também cotidianas e como espírito. Então, esse acervo, que é toda essa informação nesse campo energético, é trabalhado por essa estrutura, esse complexo, que exerce a função, que é o ego, complexo funcional, de utilizar ou buscar a informação necessária para aquela situação e chegar às conclusões. Então, de acordo com Jung, o ego é o centro da consciência, o sujeito de todos os atos conscientes. A gente sabe que o sujeito de todos os atos é o espírito, sempre será o espírito. Mas, enquanto encarnado, ele vai chegar às suas conclusões através desse complexo funcional que é o ego, certo? Então, o espírito usa o ego para trabalhar a informação e chegar às suas conclusões, às suas decisões e realizar suas ações. Além disso, o ego é o mediador entre o consciente e o inconsciente. Então, Jung já deixou para nós a porta aberta, esclarecendo de que existe uma relação, uma intercomunicação entre a região do consciente e a região do consciente. Apesar dessas regiões serem definidas como regiões propriamente ditas, elas não são isoladas. Comparativamente ao nosso planeta, como nós abordamos no estudo anterior, elas se relacionam, elas interagem. E no caso do consciente, essa interação do inconsciente com o consciente também vai ser realizada através desse complexo funcional, que é o ego. Agora, além do ego, nós falamos do inconsciente pessoal. Esse inconsciente pessoal também possui conteúdos. Então, o consciente tem um conteúdo básico, que é o ego.
o inconsciente pessoal, ele também possui conteúdos. E esses conteúdos, Jung denominou de complexos. O que são complexos? Conteúdos psíquicos afetivamente carregados. Então, são conteúdos psíquicos e, por serem afetivamente carregados, eles têm uma importância para o indivíduo. E essa importância, ela pode ser positiva, como pode ser negativa, significando que ela pode levar o indivíduo a sensações ou ações agradáveis, como pode também levar a sensações e ações também, ou não muito agradáveis. E Jung falou uma coisa que chama bastante atenção. Ele diz o seguinte: o consciente pode ser dominado por um complexo que possua uma energia própria. O dominado está entre parênteses. Então, vale lembrar que a estrutura psíquica é uma expressão do espírito. Então, quando nós falamos dominar, agir, é sempre o espírito. Só que essa estrutura psíquica sofre interação. Então, o que ele vem dizer que conteúdos psíquicos que afetivamente carregados, que são os complexos, podem dominar o indivíduo quando possui energia própria. Então, a partir de determinado estímulo, um desses complexos pode, na terminologia junguiana, se constelar, o que significa receber energia. E aí, então, ele vai ter energia suficiente para sobrepujar o ego. Então, dominar, quando um complexo domina, é porque ele recebeu energia suficiente e sobrepujou o ego. Então, quando sobrepuja o ego, que é o responsável pelos atos conscientes, ele vai estar submetido aos desejos, entre aspas, desse complexo. E aí, muitas vezes, diante de alguns estímulos, nós reagimos de formas que depois a gente pensa, não sei por que ou como eu agi daquela maneira. É porque, muitas vezes, nós fomos dominados, entre aspas, por esses complexos. E aí, então, nós agimos em conformidade com essas estruturas psíquicas que dominam a vontade, teoricamente, que é expressa através do ego. Agora, além desse inconsciente pessoal, nós temos o inconsciente coletivo, que na terminologia Jung, de Joana de Ângelis, é o acervo do espírito como um todo, nas suas várias experiências, e que nós utilizamos o termo inconsciente transpessoal. Então, nós temos o inconsciente transpessoal e os arquétipos. Nesse inconsciente coletivo, que nesse momento nós vamos falar sobre a abordagem de Jung, é ali que ficam os nossos instintos e os arquétipos. Esses arquétipos são imagens psíquicas que são patrimônio comum a toda a humanidade. Então, essa é a terminologia junguiana. As nossas vivências estão disponíveis em algum lugar e podem ser acessados por toda a humanidade. Jung diz o seguinte: são forças motrizes ocultas nos arquétipos, que também podem dominar a pessoa. Então, nós vemos que também, dependendo do estímulo, dependendo da quantidade de energia que é cedida para esses arquétipos, que se encontram numa profundidade nessa estrutura psíquica muito maior do que os complexos que estão no inconsciente pessoal, eles também podem agir ou sobrepujar o ego. E muitas vezes nós agimos não em conformidade com nossa vontade enquanto ego, mas a nossa vontade, e passamos a agir pela nossa vontade enquanto arquétipo. Vai lembrar que o conteúdo do inconsciente pessoal, ele é de mais fácil acesso pelo espírito, porque no inconsciente pessoal fica um registro de tudo que nós vivenciamos nessa encarnação e que por acaso nós esquecemos, enquanto que no inconsciente coletivo ou no inconsciente transpessoal fica o acervo de todas as nossas experiências em outras encarnações.
e por isso não é de tão fácil acesso. E aí nós vamos analisar agora o inconsciente transpessoal e o arquétipo, baseado na abordagem de Joana de Ângeles. Então, arquétipos e instintos passam a se mesclar. Passam a se mesclar por quê? Porque são decorrentes da vivência do próprio espírito. Vale ressaltar que em um dos seus livros, o próprio Jung já aborda um instinto como uma componente também arquetípica. Então, Jung, em um dos seus livros, ele já começa a fazer a correlação entre instinto e arquétipo. E aí, de acordo com a abordagem de Joana de Ângeles, os arquétipos são conteúdos do inconsciente transpessoal, heranças das experiências vivenciadas em encarnações anteriores. Então, as nossas encarnações, as experiências, as vivências que nós temos em outras encarnações, elas ficam guardadas. E elas vão ficar guardadas nessa estrutura energética, e vale ressaltar que o entendimento da psique, dessa estrutura psíquica, como um campo energético, também foi trazido pela própria Joana de Ângeles, e esse conteúdo todo fica guardado. E nós temos acesso diretamente ou não, mas fica guardado todo esse aprendizado, todo esse acervo, e carregamos conosco. E esses conteúdos do inconsciente transpessoal, muitas vezes entram em conflitos. O relacionamento entre esses conteúdos é conflitante. E, obviamente, o indivíduo, o espírito por si só, vai também experienciar esses conflitos decorrentes dessa relação. E aí, então, por uma abordagem ilustrativa, nós gostaríamos de demonstrar a relação consciente e inconsciente ao longo da encarnação. Então, nós mostramos nesse slide a região do consciente mais o inconsciente pessoal. Então, no início dessa encarnação, é uma região ainda com pouco conteúdo, por causa do pouco tempo em que o espírito está vivenciando, ou propriamente dito, encarnado. E conforme a encarnação vai prosseguindo e o espírito vai tendo experiências, vai aprendendo, vai vivenciando, essa região do conteúdo, do consciente mais inconsciente pessoal, vai aumentando. Conforme o tempo passa, aumenta mais ainda. Então, nós podemos fazer uma abordagem desse tipo, em que a região do consciente ela vai agregando informação ao longo da encarnação e, com isso, obviamente, ela vai aumentando as suas dimensões propriamente dita. Alguns estudiosos, eles apresentam a região do consciente não no centro de uma esfera como nós apresentamos agora. Alguns apresentam essa região do consciente na superfície da esfera propriamente dita. Mas uma abordagem ou outra vai levar às mesmas conclusões. Então, Jung, tanto Jung quanto Joana, eles trabalharam o conceito de arquétipos primordiais. Esses arquétipos primordiais é que estariam disponíveis para o indivíduo, na visão de Jung, desde toda a eternidade, desde sempre, baseado na experiência dos seres que aqui viveram. Então, Jung definiu 3 arquétipos primordiais. Ânima e ânimos, que é a porção masculina ou feminina do homem e da mulher, em que ele conseguiu perceber que cada um de nós tem a sua porção de contrapartida. Então, o homem tem a porção feminina e a mulher tem a sua porção masculina. Então, o que ele chamou de ânima e ânimos. Ele definiu um outro arquétipo que ele denominou de sombra, onde essa sombra fica os lados, o comportamento, as tendências que o indivíduo não quer enxergar. Então, é como se ele colocasse na sombra, onde ele não vai ver. Só que essa sombra é uma região dessa estrutura psíquica. Como é uma região, ela não fica isolada. Apesar de estar separada, ela não está completamente isolada. E por isso todos nós sofremos a ação também
dessa sombra. E o terceiro arquétipo primordial, segundo Jung, é o velho sábio ou a velha sábia. É que é a nossa porção, a nossa componente de sabedoria. Joana já veio explicar esses três arquétipos primordiais, baseado, obviamente, na conceituação espírita. Então ela diz que ânima e ânimos é decorrente do fato do espírito ser assexuado e reencarna em sexos diferentes. Então, como nós temos experiências nos dois sexos, obviamente nós trazemos aprendizados relativos aos dois sexos. Como nada está isolado nessa estrutura psíquica, muitas vezes essa componente se apresenta. A sombra, Joana fala que é o lado escuro da personalidade. E o velho sábio ou velha sábia, obviamente que é o espírito imortal. Como espírito imortal, nós trazemos um acervo muito grande. E esse acervo vai se expressar na forma de sabedoria, muitas vezes. Agora, o que é interessante com relação à sombra, e Jung já trouxe para nós essa informação, ele diz o seguinte, que a sombra constitui um problema de ordem moral e que desafia a personalidade. Então, nós vemos que a sombra é uma questão moral. E ele vai mais além. Ninguém é capaz de tomar consciência desta realidade sem despender energias morais. Então, para tomar consciência, se conscientizar dessa porção obscura do nosso ser, nós precisamos despender energias morais. E aí a gente lembra do conceito de espírita, em que o verdadeiro espírita é aquele que se reconhece pela sua transformação e pelo esforço para se melhorar. Então, por esforço para se melhorar, nós podemos interpretar como despender energias morais para essa transformação. Porque a transformação está relacionada à conscientização da sombra e também sanar essas questões, ou muitas dessas questões. E Jung diz ainda o seguinte, a conscientização da sombra é o reconhecimento dos aspectos obscuros da personalidade, indispensável para qualquer tipo de autoconhecimento, que é um processo terapêutico. Então, conhecer a sombra, conhecer um pouco do que nós somos, Jung estabelece como sendo um processo terapêutico. Nós percebemos que é similar ao que a doutrina espírita, já no século anterior ao de Jung, ele já trazia a mesma conceituação. Essa transformação moral, ela se faz necessária e vai levar o indivíduo para condições mais amenas, tanto nessa encarnação como no processo de desencarnação e outras encarnações. Então, também é um processo terapêutico. Já Joana de Ângeles, ela continua na mesma linha, e ela diz o seguinte, que a sombra é a herança dos atos infelizes que o espírito gostaria de esquecer ou negar. Prossegue em mecanismos de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores. Então, nós percebemos a componente de perturbação que está relacionada com a sombra. Então, dos três arquétipos, nós estamos falando mais da sombra, porque é esse que causa para nós mais conflitos. Agora, Joana de Ângeles traz algo que nos tranquiliza bastante. Ela diz, após o esclarecimento, a sombra será um benefício, eliminando os conflitos. Então, ela diz, depois do esforço, da dedicação, a gente vai eliminar esses conflitos. E aí nós vamos poder vivenciar essa paz. Então, ela traz esse alento. Vamos trabalhar. Trabalhando, nós vamos conseguir estabelecer condições mais amenas para a nossa experiência como espíritos encarnados agora e também na desencarnação e também precisamos trabalhar para nossas próximas encarnações. Terminamos aqui com mais esse estudo, lembrando sempre que os slides estão disponibilizados no nosso site, ccconte.com,
e lá vocês encontram a possibilidade de nos enviar e-mails. Nós gostaríamos muito de ouvir a opinião de vocês e, obviamente, tentar sanar qualquer dúvida que por acaso tenha ficado. Nos vemos então no próximo estudo.